Olá! Hoje vamos levá-lo em uma viagem pelas mais belas cidades medievais do mundo. É um passeio pela história. Preparado? Carcassona é talvez a cidade medieval de aparência mais medieval que existe. O que eu quero dizer com isso? Bom, Carcassona é uma das poucas cidades medievais que ainda preservam as muralhas ao seu redor. Claro, hoje não há necessidade de proteger a aldeia dos perigos do mundo exterior, mas a muralha dá à paisagem um toque antigo e bucólico. Carcassona é localizada no sul da França, uma região com ótima culinária e, especialmente, você adivinhou, queijo. Você pode optar por acessar a cidade por uma de suas muitas entradas. Mas se eu fosse você, escolheria entrar pelas Torres Gêmeas, ou melhor ainda, pela entrada do castelo da cidade. Para entrar no castelo, também conhecido como Château Comtal, você terá que passar por uma ponte elevadiça, uma ponte de pedra e uma ponte de madeira. O castelo foi renovado pela última vez no século XIX e está extremamente bem preservado. Hoje serve como um museu no qual você pode aprender sobre a França medieval. Caminhando pela cidade, você encontrará muitos restaurantes pitorescos onde pode se sentar e tomar um café. A cidade tem mais de 52 torres de pedra e mais de 16 quilômetros de muralhas, tudo construído com pedras enormes. Essa cidade remonta a cerca de 2.500 anos, então um passeio ao longo de Carcassona definitivamente é uma viagem no tempo. San Gimignano é talvez a mais famosa de todas as cidades medievais. Você provavelmente vai reconhecê-la de algum filme de Hollywood. Essa cidade existe desde o século VIII e você pode facilmente chegar lá. San Gimignano está localizada a 1 hora de carro de Florença, Itália. Os viajantes que estão procurando uma sensação de como era a Toscana nos tempos medievais devem visitar San Gimignano e passear por suas estreitas ruas de paralelepípedos. A cidade vai conquistá-lo com seus vinhedos circundantes e olivais pitorescos. Mas a arquitetura também é única. Você notará facilmente que a cidade está cheia de torres que embelezam o horizonte. Hoje, San Gimignano tem 14 torres medievais das 72 que já existiram. Essas torres representam a prática histórica de famílias ricas competindo pelo status. Quem tinha a torre mais alta tinha mais dinheiro. Meio que ainda é assim hoje em dia, né? E olha que sorte a sua! Se quiser entrar em uma das torres, você pode. E certamente terá uma experiência histórica enriquecedora. Você encontrará um museu dentro de algumas das torres, cheio de móveis antigos e obras de arte das famílias que originalmente moravam lá. Outro marco imperdível é o San Gimignano 1300, uma mistura de loja e museu. O lugar tem um modelo em miniatura de como a cidade era em 1300, quando viveu seus dias de glória. O modelo cobre mais de 27 metros quadrados da cidade original e foi pintado à mão. Ah, sim! E eles dizem que tem os melhores sorvetes do mundo. Eu provaria se fosse você. A Bélgica é o lar de mais do que apenas deliciosos waffles e chocolate. É o lar de Bruges, uma das cidades medievais mais perfeitas da Europa. As ruas medievais de Bruges são incríveis. Seus paralelepípedos levam a praças cercadas por cafés e canais sinuosos. Por ser um dos lugares mais cênicos da Europa, Bruges ganhou o apelido de Veneza do Norte. Passeando por essa encantadora cidade, você encontrará cafés escondidos entre os becos, perfeitos para provar alguns desses waffles belgas que acabamos de mencionar. Ah, e uma curiosidade. Você sabia que a cidade deve seu nome aos vikings? Bruges era o que os vikings chamavam de docas, também conhecidas como o lugar onde os homens nórdicos costumavam ancorar seus navios no século IX d.C. Os vikings podem ter ido embora, mas a cidade continuou sendo chamada de Bruges. Ah, amantes de chocolate! Atenção aqui! Em Bruges, você ainda pode encontrar chocolate caseiro na maioria das lojas. Então, aproveite sua visita lá para fazer uma degustação. E se você está procurando um momento bucólico e romântico na cidade, pode fazer um passeio de carruagem. É uma ótima maneira de andar por todos os becos e fingir que está em outro século. A cidade medieval de York é um local inglês que merece ser visitado. A arquitetura é um testemunho da idade desse lugar. Lá você encontrará edifícios que refletem as construções dos romanos e até mesmo dos vikings. Como na maioria das cidades medievais, você vai caminhar pelas belas ruas de paralelepípedos.
Entre os muitos marcos, encontrará a Torre de Clifford, talvez um dos monumentos mais icônicos. A Torre de Pedra fica acima de uma colina íngreme e foi construída durante o reinado de Guilherme o Conquistador, no século IX. O passeio oferece uma vista panorâmica da cidade medieval, então definitivamente vale a pena a visita. Outro lugar interessante é o York Minster. Essa peça icônica de arquitetura tem uma influência gótica inglesa e vitrais de 800 anos. Passeie pelo mercado Shambles. Nos tempos medievais, essa parte da cidade era o lar de um mercado de carne, mas hoje é onde a maioria dos restaurantes está localizada. O mercado é um ótimo lugar para tomar um vinho, jantar e encontrar as melhores antiguidades. A maioria dos edifícios de pedra marrom nessa área foi construída na Era Tudor. Parece uma ótima viagem romântica, caso você esteja planejando uma. Na Europa Oriental, você encontrará a pitoresca cidade de Mostar. Localizada na Bósnia e Herzegovina, Mostar foi construída perto do rio Neretva. O marco mais famoso e também o mais antigo da cidade é a antiga ponte chamada Stari Most. Se você pensou que o nome da ponte é parecido com o nome da cidade, bom, é porque é de propósito. Mostar, na verdade, deriva da palavra most, que significa ponte velha. Se você tiver a chance de atravessá-la, saiba que está atravessando uma ponte do século XV. A cidade de Mostar é verdadeiramente deslumbrante, completa, com construções otomanas, minaretes e edifícios coloridos com vista para as águas esmeraldas do rio. Se você passear pelo antigo bazar da cidade, na margem esquerda do rio, terá um vislumbre das construções medievais de Mostar. Essa rua não mudou de aparência desde meados do século XVI, quando construíram condomínios. Tô brincando. Enquanto estiver por lá, você tem que ir tomar um café bósnio. Isso é muito mais do que apenas café. É uma prática antiga e ritualística. Dizem que o café bósnio é muito parecido com o turco, mas ainda mais forte. O segredo está no processo. Eles não filtram, mas misturam o grão moído com água quente e deixam descansar por um tempo. O sabor é forte e virá em uma bela xícara de cobre. Você sabe o que eles dizem. Quando estiver na Bósnia, faça como os bósnios fazem. A maioria das cidades medievais que vimos aqui está na Europa, mas esta não. Uma cidade medieval chamada Gardaia, na Argélia, é conhecida por sua arquitetura deslumbrante e única. A cidade foi construída por volta do século XI e é frequentemente chamada de a Pérola do Oásis. A maioria dos edifícios varia em cor de tons brancos e arenosos, porque os prédios foram construídos principalmente usando argila, gesso e areia. Somando-se à singularidade do Gardaia, a cidade está localizada no deserto do Saara, o que cria uma bela mistura da paisagem urbana e desértica. A cidade é tradicionalmente conhecida por sua fabricação de tapetes, que acontece há muito tempo. Os fabricantes em Gardaia produzem manualmente seus próprios tapetes em máquinas de madeira antigas. O resultado é verdadeiramente magnífico, já que os tapetes ostentam padrões vibrantes e multicoloridos. Se você visitar a cidade em março e abril, poderá participar do Festival de Tapetes. Consegue imaginar como deve ser? Caminhar no mercado da cidade velha também lhe dará uma sensação dos velhos tempos. As ruas são estreitas e repletas de diferentes estandes que vendem roupas e mercadorias tradicionais. Você encontrará uma variedade infinita de especiarias, ervas e tâmaras. Sim, existem vários tipos de tâmaras. E, felizmente, para os turistas que visitam a cidade, todas elas estão em exibição e disponíveis para compra. A cidade foi considerada um patrimônio da Unesco na década de 1980, e sua preservação permite que os visitantes estejam totalmente imersos em tradições antigas.